Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Carregava uma sacola a mais. Caminhava em direção a Deus. 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 Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Carregava uma sacola, puxava de uma perna a mais. Caminhava em direção a Deus. 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 Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Carregava uma sacola, puxava de uma perna, o pescoço era torto, mas caminhava em direção a Deus. 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 Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Carregava uma sacola, puxava de uma perna, o pescoço era torto, a barriga era pra frente, mas caminhava em direção a Deus. Caminhava em direção a Deus. Caminhava em direção a Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo, o importante é você caminhar em direção a Deus. Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Havia um homenzinho que caminhava em direção a Deus. Carregava uma sacola, puxava de uma perna, a outra era torta, o pescoço era torto, a barriga era pra frente, a coluna era torta, mas caminhava em direção a Deus. 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 Havia um homenzinho